A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9, do versículo 4 até o versículo 5, que diz: Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Estamos diante de uma passagem onde nós vamos estar falando sobre a conversão de Saulo. A palavra do Senhor diz que Saulo ali estava ameaçando ali os cristãos, estavam indo contra os discípulos do Senhor, e ali ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu uma carta, pediu autorização, para ir nas sinagogas de Damasco, de maneira que ali ele foi em busca de homens e mulheres que pertenciam, ao caminho, que assim era chamado aqueles que seguiam Jesus. Ele vai buscar e vai perseguir, a igreja do Senhor Jesus, e dizendo que iriam prendê-los e levar para Jerusalém, para que ali eles fossem interrogados, julgados. E Paulo, quando ele estava nessa viagem, quando ele se aproximava de Damasco, a palavra do Senhor diz que de repente brilhou, ao redor dele uma luz que vinha do céu. E ele caiu por terra ali e ouviu a voz que dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus. Então o Senhor Jesus ali vai falar com Paulo, e Paulo ele vai, naquele momento com o qual o Senhor fala com ele vai levantar ali e vai entrar na cidade, e ali alguém vai ajudar a Saulo, porque ele não estava enxergando, ele levantou ali e não conseguiu mais ter a visão, enxergar mais, e foi conduzido, pelos homens que ali estavam até a cidade de Damasco. E ele vai ficar ali por 3 dias cego. Nesses 3 dias ele não comeu e não bebeu nada. E assim o Senhor estava tratando com Saulo. Nós vemos que todo esse processo que Saulo vai passar da conversão dele, para poder realmente reconhecer a Cristo Jesus como seu Salvador, é um processo até doloroso. Saulo era um homem que ele era zeloso, por sua crença religiosa, era um religioso. Ele guardava as tradições judaicas, ele começou uma campanha de perseguição porque ele era tão religioso, acreditando que estava fazendo um bem, para o Senhor. E não era isso que ele estava fazendo. Nós vamos ver que Saulo ele vai perseguir os cristãos, ali, porque ele estava confrontando ali, ele estava confrontando os cristãos, por pregar o Cristo ressurreto. E ele vai colocar e fazer vai querer fazer pelos seus meios, e isso era uma estratégia até do inimigo, de impedir que as boas novas do Senhor fossem pregadas, naquela cidade, em todos os lugares. Podemos entender que algumas vezes Deus ele entra na vida de uma pessoa de maneira espetacular, como foi na vida de Saulo, e assim vai ser a sua conversão. Mas em outras conversão, é uma experiência silenciosa. Muitas das vezes a pessoa quer viver uma experiência, muitos acreditam, e até aí é muito bom ouvir testemunho, de pessoas que perseguiam a igreja, perseguiam o povo de Deus e assim entregou sua vida a Cristo,
outros que veio do mundo da criminalidade, outros que vieram de outras, né, foram convertidos, e muitos, né, ficam encantados com alguns testemunhos, e é muito bom ouvir, mas tem coisas que vai ser no silêncio. Nós não precisamos viver uma vida, né, de pecado ou eu fazendo algo que desagrada ao Senhor, né, que vai muitas das vezes se tornar um testemunho, se torna, né, na vida daquela pessoa, mas nós podemos dizer que o Senhor nos visitou e nós entregamos a nossa vida para Ele, e o nosso testemunho, muitas das vezes, é um testemunho que nós podemos até dizer: eu nunca bebi, nunca fumei, né, nunca me envolvi com coisas erradas, ilícitas, mas quando eu conheci Jesus, eu passei a ter uma nova vida, porque eu confessei Ele como meu único e suficiente Salvador. E não um testemunho que muitas das vezes muitos querem ter uma experiência, querem se afastar, se desviar, para dizer: não, eu me desviei, então, para contar algo grandioso. Mas o maior testemunho que eu conheço, que eu vejo, é quando você diz: eu nasci, desde quando eu nasci eu sirvo ao Senhor. Esse é o maior testemunho e não deve ser invalidado. Muitos perguntam: você tem uma história, você viveu uma experiência na sua conversão, né? O que você era antes, né? Eis aquilo, eis isso. Então, o maior testemunho que nós podemos dar é que nós servimos ao Senhor e Ele é o nosso Deus. Então, previna-se contra as pessoas que insistem em um tipo particular de experiência de conversão. O modo correto de vir, né, a crer em Jesus Cristo é aquele que Deus determina para você. Então, é aquele que o Senhor determinou para você. Esse é o modo, né, e é o maior testemunho que nós podemos dar. Paulo, né, ele se referiu a essa experiência como o começo da sua nova vida em Cristo Jesus, né? Nós vamos ver Paulo em 1 Coríntios, em Gálatas, enfim, ele falando desse testemunho dele. Então, no centro dessa experiência maravilhosa estava quem? Jesus Cristo. Paulo não teve uma visão, ele realmente viu o Cristo ressurreto, né? Reconheceu a Jesus como o Senhor, confessou o seu pecado, entregou a sua vida a Cristo e decidiu obedecê-lo. A verdadeira conversão é consequência de um encontro pessoal com Jesus Cristo e leva a uma nova vida, que implica um relacionamento com Ele. Então, a verdadeira conversão, né, é consequência de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. É quando você foi tocado por Ele. E se assim você já tem ouvido a palavra e tem sentido tocado pelo Senhor, isso já é uma experiência que você está vivendo, pois o próprio Senhor, né, ele te convida, né, a entregar a vida a Ele. Então isso já é uma experiência. Quando você ouve, o Espírito Santo toca no teu coração, quando você sente algo dentro de você, aquela presença, algo que não é do homem, mas é do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus tocando, né? Isso já é uma experiência que você pode falar: eu ouvi o Senhor me chamar, eu ouvi Ele através da palavra, me tocou. Então, essas são as experiências que podemos viver com o Senhor. Nós vamos ver que no versículo 5, né, quando o Senhor fala, ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue, né? Paulo, ele pensava que combatia, né, os hereges, mas perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que combate os cristãos também é culpado, né, de perseguir a Jesus. Então, a igreja, o servo do Senhor, aquele que se juntou, ele é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, faz parte. Então, aquele que persegue um cristão que está pregando a palavra e falando do evangelho do Senhor Jesus, ele não está perseguindo aquele homem, ele está perseguindo a Cristo Jesus, que é o cabeça desse corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Quando ali, nós vamos ver mais à frente, que o Senhor, ele vai chamar ali Ananias, né? E Ananias, ele vai ser encarregado de ir até o encontro de Saulo, né? E no versículo 13,
e no 14, ele diz, Ananias, ele vai responder, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É como se ele dissesse assim, não, Senhor, isso é impossível. Ele nunca poderia tornar-me um cristão. Em essência, foi isso que Ananias ele disse quando Deus lhe revelou a conversão de Saulo. Afinal, esse perseguiu os cristãos, levando-os à morte. Apesar dos sentimentos de Ananias, ele obedeceu a Deus e ministrou a Saulo. Não devemos limitar a Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Devemos obedecer e seguir a liderança dele, mesmo quando nos leva a pessoas e lugares difíceis. Então, Ananias ele foi chamado para ir até ali Saulo e falar com ele. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é ele que nos capacita, ele que nos usa, a gente só tem que se colocar na brecha, na posição para ser usado por Deus. E Ananias ali também ouve o Senhor e vai até o encontro de Saulo. E quando o Senhor ele dá a resposta para Ananias, naquele momento ali, ele dá a resposta que ele vai dar, para o Senhor é a obediência, ele vai obedecer. E ele vai entrar naquela... O Senhor dá o endereço. Versículo 15, vamos ver que o Senhor fala, vá a este homem, ele é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Jesus ele fala, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, o Ananias obedeceu ao Senhor, e o Senhor deu a ele ali a direção, deu a ele ali, falou, vai naquela rua chamada direita, e ali tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, Saulo já estava orando ali, e com certeza se confessando diante do Senhor, e querendo realmente que ali ele teve um encontro com o Senhor. Então, quantos estão numa rua, numa avenida, numa casa agora, como você está, ou no trabalho, ou na condução, que o Senhor também ele sabe o teu endereço, pode ter certeza, o Senhor ele sabe a rua, ele te conhece, ele sabe onde você mora e sabe o que você está fazendo nesse momento. E ele tem todo o poder para fazer, e ele tem todo o poder de revelar nesse momento, até mesmo você que está ouvindo, para você entender que é ele que está falando, que ele nessa hora ele fala contigo através dessa passagem. Talvez você seja um Saulo, talvez você seja alguém religioso, alguém zeloso por algo, e o Senhor está falando, não é esse o caminho, não é por aí que você deve ir, o Senhor está querendo te mostrar o caminho, e ele está se manifestando e falando contigo através dessa palavra para te dar uma direção, para que você possa prosseguir de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor sabia o endereço onde ele estava, o Senhor sabia tudo, e ele envia um homem. Talvez você não está tendo uma pessoa de frente para você agora falando, mas você está ouvindo a minha voz, está ouvindo que o Espírito Santo de Deus ele está falando através da minha vida para dizer para você nesse dia que você também é um vaso valoroso, você também é uma vida importante, não importa em qual situação você esteja, seja no tráfico, seja você que está afastado da presença do Senhor, você que não teve um encontro com o Senhor te chama neste dia, ele te chama nesta hora, que você não venha ouvir a voz do Senhor e não deter, não fechar os seus ouvidos, mas dar uma resposta, entregando a sua vida para o Senhor. Quando nós olhamos aqui, Ananias, ele vai entrar naquela casa, ele vai impor as mãos sobre Saulo e vai dizer, irmão Saulo, agora não é Saulo perseguidor, ele passa a ser chamado de irmão. Ele diz, o Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Será que no dia de hoje você não está precisando, né, você não está precisando de abrir que os seus olhos sejam abertos? Mesmo que você esteja enxergando, você está conseguindo ver, mas você não está tendo a revelação, o entendimento das coisas. O Senhor, Ele quer abrir a tua visão, Ele quer ampliar, né, a sua visão nesse dia. Ele quer que você volte a ver e Ele quer te encher do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo, receba nesse dia, tendo o toque do Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo e dê uma resposta para essa palavra. A palavra do Senhor diz, e no versículo 18, que imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças. Talvez você esteja nessa mesma situação que Saulo. Talvez você esteja precisando de ter a visitação, de ser visitado pelo Senhor e Ele te visita nesse dia. Talvez você precise dessa experiência com o Senhor, de sentir a sua presença e de se levantar e o Senhor, como o Senhor nesse dia, Ele te renova as tuas forças. Ele está te dando de comer, está te dando nessa noite o espiritual, aquilo que alimenta o teu espírito, aquilo que vai te fortalecer para você levantar e caminhar, para você levantar e entregar a sua vida para Jesus nesse momento, e viver nessa experiência com Ele, onde você estiver, onde você esteja nesse momento, e seguindo e se juntando ao corpo de Cristo. Então, que nesse dia, que você assim tem sido tocado e visitado pelo Espírito Santo de Deus, né, que você dê uma resposta, que você seja nesse dia alguém que vai estar, né, compartilhando essa mensagem com alguém que precisa ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor, e você vai estar sendo usado pelo Espírito Santo para fazer isso nesse dia. Então que você fique com essa palavra, que você levante, que você se fortaleça no Senhor e continue nessa caminhada e avance. E se você ainda não entregou a vida para Jesus, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Fala para Ele que você está nesse momento entregando a sua vida a Ele. E com certeza essa é a maior experiência que nós podemos viver com o Senhor, é quando nós temos o primeiro contato com Ele. Seja entregando a vida, seja retornando aos caminhos do Senhor, seja tomando uma decisão, uma posição, né, se posicionando nesse dia, como largando tudo que outrora você achava que era, né, era correto, e não é, porque o Senhor te revela que você largue tudo e passe a andar com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.